Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Aproveito para falar da vacinação contra o coronavírus, como sempre tenho feito, porque essa é uma bandeira importante até a gente se livrar da pandemia, né? Hoje podem se vacinar nas unidades de saúde do município pessoas de 38 anos de idade. E a boa notícia nesse sentido também é que a Prefeitura de Aracaju antecipou a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. Quem já completou o prazo de 90 dias já pode se vacinar. Na realidade, a vacinação teve início ontem, mas já circulava desde segunda-feira que a Prefeitura iniciaria o processo de vacinação da segunda dose, né? Isso é uma boa notícia, porque falar em vacinação é sempre bom, anima o coração e nos dá esperança para recomeçar. E no nosso programa de hoje eu faço uma análise um tanto dramática sobre a situação do país, considerando que estamos caminhando aí para um pleito eleitoral, né? Já tem muitos partidos, muitos candidatos se movimentando mesmo com essa tragédia sanitária que tem feito parte do nosso dia a dia. Mas antes de trazer mais detalhes, apresento as marcas que patrocinam o nosso programa. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade, preço competitivo. Na hora de fazer a cotação, fale com o Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que agora acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios, o aplicativo Compro 21. Mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você quer alugar o imóvel que você deseja, sem calção, sem fiador e sem burocracia, a Valor Imobiliária tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio? Com a experiência internacional do professor Ademir Silva. Junte-se a nós e seja mais um Silva. Agora, se você está pensando em reformar ou construir, lembre-se da Amazônia Material de Construção. Aqui tem tudo o que você precisa. Venha conhecer nosso estande de móveis de madeira natural. O lugar onde transformamos o seu lar num paraíso. Bom, meus amigos, essa análise que apresento no dia de hoje pode até ser um pouco prematura pela distância que estamos do pleito eleitoral de 2022, mas não custa nada alertar, despertar de forma preventiva sobre a forma que temos sido tratados como cidadãos pelos políticos brasileiros. Naturalmente, depois que a pandemia passar, seremos obrigados a reexaminar as nossas vidas, reexaminar tudo e nos questionar como efetivamente enfrentaremos esse novo Brasil. Naturalmente que teremos força, voz, disposição para alterar o que restou do Brasil, né? Só depende de cada um de nós. O mais complexo nesse drama e nesse processo é como fazer isso, né? Porque o Brasil parece sempre ser um país sem conserto. Por mais que hajam cobranças, manifestações nas redes sociais, por mais que se fale em seriedade política, comprometimento, temos vivido aí sempre a mesma situação. Nada avança, as políticas públicas de melhoria das condições sociais dos cidadãos são as mesmas, o sistema de saúde tem passado por uma prova de fogo, né? A gente está vendo isso aí no dia a dia e vem atuando com as condições que tem à sua disposição. Tudo bem, estamos vivendo aí uma
pandemia. Mas apesar da pandemia, meus amigos, já se percebe uma movimentação, para as eleições do ano que vem. O que será que os candidatos deverão falar, Qual será o discurso que eles vão criar, apresentar para quem está vivendo essa realidade? Futuros deputados estaduais, federais, senadores, candidatos à presidência, o que será que eles têm a dizer ao cidadão brasileiro, Qual será o discurso? Qual será o mote de campanha, Porque o cenário, meus amigos, é dramático. Observa-se antecipadamente uma polarização político-partidária que começa a tomar forma, e tudo isso tem existido como se fosse o mais importante nesse momento, atropelando o sentimento de muitas famílias que têm perdido vidas diariamente. O mais grave nesse cenário é que logo a coisa vai esquentar, esses candidatos vão se apresentar e parece que vamos enfrentar uma eleição no meio de uma pandemia, Certamente com muitos políticos trazendo aí nas redes sociais um mar de promessas, dizendo que agora o Brasil será diferente e que vão lutar para punir aqueles que permitiram que tantos brasileiros perdessem suas vidas nessa pandemia. No momento atual, o que se observa é que morrer passou a ser algo muito natural. Parece que morrer é melhor que viver. Com essa inversão de valores, quem deveremos responsabilizar por tudo isso? A China, o nosso presidente e todos os políticos brasileiros? Sim, todos eles. A China inescrupulosamente permitiu a disseminação do vírus. O presidente, porque até hoje faz pouco caso, enquanto cidadãos, parentes e amigos têm morrido sem nenhum tipo de explicação. No caso dos políticos, são tão responsáveis quanto o presidente, porque não se comprometeram no momento e na intensidade que deveriam na busca de uma solução para o país. Até pressionar o presidente seria importante, mas tudo isso ocorreu muito tardiamente. Não houve uma mobilização no sentido de se preocupar com a pandemia. Aliás, muito pelo contrário, na verdade a prioridade deles sempre foi baseada em questões interna corporis, e a pandemia foi sempre deixada em segundo plano e a questão se agravou, se avolumou, enquanto as prioridades eram encobrir a ineficiência do presidente da República em lidar com a pandemia, justamente para garantir o fortalecimento do processo endêmico e sistêmico de corrupção. E nesse sentido, meus amigos, o cidadão brasileiro vem sendo prejudicado de forma perversa, porque não tem sido respeitado de forma digna. E diante desse cenário é preciso fazer alguns questionamentos, para reflexão. Teríamos, meus amigos, motivos para sair de casa, para votar nesses candidatos, nesses políticos que não se preocupam com a nação? Que sentido tem discursar, fazer promessas para quem teve que fechar as portas de suas empresas? Que sentido tem discursar para a dona de casa sem amparo social, para um desempregado sem o auxílio assistencial e para quem não conseguiu tomar a vacina ainda? Isso sem falar naqueles que estão na luta contra o coronavírus nos leitos dos hospitais. Há motivo para sair de casa no período eleitoral para dar um voto para um político que finge cuidar da nação e dos seus cidadãos? Bom, fica essa reflexão, porque cada um de nós teremos que avaliar, portanto, o valor desse voto e avaliar também se temos sido respeitados como cidadãos, porque certamente lá na frente, no dia D, no dia das eleições, vão nos cobrar sobre esse exercício de cidadania. Bom, meus amigos, eu fico por aqui desejando uma quarta-feira em paz para todos. Eu volto na sexta-feira com mais uma edição. Um grande abraço e até lá.